Diferente do vídeo anterior, Godzilla vs Kong, esse não é um filme para falar de muitos aspectos técnicos. O seu roteiro é, sem dúvida, o grande personagem dessa crítica, que começa depois da vinheta. O Som do Silêncio é a estreia na direção do Darius Moder. Ele escreveu o roteiro e acho que essa foto diz muito sobre a sua dinâmica no processo. O filme consiste num drama que acompanha a história do Ruben, personagem vivido pelo Riz Ahmed, um baterista que vive na estrada com a namorada e parceira musical chamada Lou, vivida pela Olivia Cooke. Ele meio que repentinamente tem sua audição deteriorada, algo ruim para qualquer um, imagino para um músico. O filme está disponível no catálogo da Amazon Prime Video. O filme é quase todo com som ambiente, trilha sonora é algo que não tem muita presença, isso é algo um tanto diegético, ou seja, faz parte do universo da narrativa. A iluminação da fotografia do Daniel Bouquet é bastante natural, ele não te entrega rostos bem iluminados em muitos momentos, porque simplesmente os locais onde eles estão são assim. Eles não forçaram nesse aspecto, o que traz uma certa naturalidade e sensação de veracidade maior às situações. Claro que às vezes a intenção não é exatamente essa, pode ser apenas uma questão de estética. O primeiro plano está muito presente nos enquadramentos, que é basicamente esse recorte meu agora. Mas às vezes tem uns planos gerais bem surpreendentes, como esse aqui, que está nesse momento passando aqui na tela, que é quando ele vai para a consulta ao médico. Fiz questão de colocar bem embaixo, porque é um plano geral valendo. Pesquisei, mas não encontrei muito material de bastidores, mas o filme parece ter sido filmado em sua maior parte com câmera na mão ou no ombro, que não é nem nervosa e nem suave. Ela fica pescando as ações dos personagens na tela com uma certa cara de documentário e, completando o pacote, temos uma temperatura de cores normalmente quente e grão na imagem. Você percebe logo na primeira cena aquele chuvisco, que é uma escolha estética. Aliás, o grão típico do filme, da película, não deve ser confundido com o ruído que a gente observa num vídeo mal iluminado, geralmente por causa do ISO da câmera que está lá no alto. Esse filme te obriga a uma certa condição de imersão, porque o que o Ruben ouve mal, a gente também ouve mal, e o que ele não escuta, a gente não escuta na maioria das vezes. Lembrei de como a proposta do Nolan fez a gente experimentar o mesmo problema de memória do personagem do Guy Pearce em Memento. O interessante é que o filme te tira algo e torna a experiência sensorial mais rica. Você sente o mesmo incômodo que o Ruben quando ele está no trânsito tentando se acostumar com o aparelho auditivo. O som está bastante alto e são frequências que geram um certo incômodo na festa, por exemplo, que ocorre no último ato. Com todas aquelas pessoas falando, incomodou bastante, mas não no mau sentido, essa era a ideia, e incomodou de uma forma típica, que você não confere com uma certa frequência. Preciso falar da construção de personagem. Para o ator, essa construção se dá por uma série de ferramentas e laboratórios antes de fazer o filme. O ator chega praticamente pronto já nas primeiras cenas. Só que para nós, essa construção é feita já com o bonde andando, então detalhes são importantes. Ele poderia, no iniciozinho do filme, ter saído da cama sem roupa nenhuma. 8 em cada 10 diretores talvez optassem por isso. Depois tomaria um café, ficaria olhando pela janela, fumando um cigarro, algo bastante condizente com o arquétipo do roqueiro no cinema. Mas ao invés disso, ele sai da cama vestido, faz uma vitamina e vai fazer exercício físico. São duas pessoas completamente diferentes nessas duas linhas de ação. Ele até fuma lá na frente, mas isso é quase um adereço para os momentos de tensão que acontecem. Ele informa lá na frente que já usou vários tipos de drogas, mas não é a esse personagem que somos convidados a conhecer inicialmente. É tanto que sabemos do seu lado mais conturbado, já quando temos uma visão amena, meio que estabelecida sobre ele. Riz Ahmed, que participou de algumas produções como Jason Bourne de 2016, uma franquia que eu gosto muito, Rogue One, uma história Star Wars, também de 2016, e Venom de 2018, ele está aqui ao lado do Tom Hardy. Ele teve aqui, sem dúvida, o seu melhor papel, os trejeitos estão perfeitos, ele se comunica por sinais, olhando para as mãos, porque a coisa ainda não está automática, ele consegue imprimir só no olhar muita timidez e desconforto no processo de socialização na comunidade, mas também sabe expressar uma certa urgência, uma ansiedade angustiante
bem convincente. Sua atuação nesse filme foi muito bem recebida pela crítica, é tanto que ele foi indicado ao Oscar de 2021 como melhor ator. A Olivia Cooke, que fez, dentre outros projetos, Ouija, o Jogo dos Espíritos, de 2014, e Jogador Número 1, de 2018, ela praticamente faz 2 papéis, porque aquela Lu do ato inicial praticamente é outra pessoa. Veja ela com o Ruby no início, eu até inverti a imagem para ficar na mesma posição da parte final, e veja ela no final. Não só cabelo, maquiagem fez isso. As nuances de ambas são bastante diferentes. Uma personagem que, mesmo sumindo no meio da narrativa, só reaparecendo no finalzinho, não perde a sua relevância em momento algum. Quando Ruben diz que não usa drogas há 4 anos, entendemos quanto a Lu é importante para ele, já que quando perguntado sobre há quanto tempo ele está limpo, a resposta dele é 4 anos. E pam, cena corta para o lado e mostra ela com um gato no braço do lado de fora. Como quem diz, olha a santa aí que fez um milagre. E ela foi além disso ao deixá-lo sozinho para ele entender o que era necessário fazer. O Paul Rudd, que faz o Joe, mostrou uma velocidade impressionante na sua serenidade, na maneira como ele fazia transparecer que estava acostumado com aquele tipo de situação. Ele recebeu o prêmio de melhor ator coadjuvante da Sociedade Nacional de Críticos de Cinema dos Estados Unidos por esse papel. Bom, na metade do filme ele ganha um ritmo lento. Pode não ser interessante para muitos espectadores, mas ao mesmo tempo é interessante que quando um filme desacelere, a gente comece a se apegar aos detalhes, se ele te entregar detalhes, evidentemente. Tem filme que simplesmente fica lento e pronto. Mas alguns fazem isso para apresentar sutilezas. E o time alucinante que o cinema vem nos impondo mais e mais, vem tirando a nossa capacidade de acalmar os sentidos e se deliciar com esses detalhes. Roma, de 2019, faz tudo isso muito bem feito. Dito isso, é importante também afirmar que o filme não faz isso lá com tanta maestria, ele fica um tanto arrestado bem no meio da história, mas nesse ponto o espectador já comprou a ideia e continua. A resistência do Ruben em participar da comunidade de surdos é previsível, mas tem coisas no roteiro que, se não for como previsto por nós, a gente também estranha. E esse personagem que nos foi apresentado até aquele momento não iria dizer sim de primeira, e isso sim seria estranho. Isso também se aplica àquela crise de choro, aquele quebra-quebra de equipamentos. Já estava demorando para acontecer e ia acontecer, eu tinha certeza. Claro que também tem situações que enganam a gente. O tempo todo eu achava que ele ia ser pego olhando na internet. E no final eu tinha certeza que a Lu estava com outro cara. O clima parecia dar nisso. O Som do Silêncio não quis mostrar apenas uma história contada, que pode ter caminhos inventivos que abusem da liberdade no roteiro. Histórias assim acontecem todo dia. A volta por cima, que talvez não seja tão por cima assim, rompimentos que ficam até difíceis de explicar para si próprio como aconteceram, são coisas absolutamente reais e tá tudo bem verossímil aqui. Ele não é o drama com a quantidade de contrastes de ritmo que eu esperava. Não vi o trailer, mas achei que seria um filme que misturasse muitos momentos frenéticos com uma certa calmaria dramática. Mas essa última característica dita o tom do filme. O final é feito de reticências, acaba meio que num contratempo e também não foi lá tão imprevisível como muitas coisas que eu citei, mas caiu como uma luva. Eu tive a sensação de que o filme não tinha mais o que mostrar e terminou no momento certo. Para mim, O Som do Silêncio se encaixa muito bem entre um bom filme e um ótimo filme. Bom, por fim, eu peço encarecidamente a você que me assiste que inscreva-se neste canal, caso você deseje acompanhar as críticas. A inscrição e a interação podem ser atos simples que gastam poucas calorias, mas fazem toda a diferença para os canais que têm futuro e os que não dão certo. Então inscreva-se se for do seu interesse e até o próximo vídeo.